Olá, sou o professor André Arruda, trouxe uma dica bacana para você de estatística descritiva entre as medidas, né? Eu escolhi aqui para você medidas de forma e entre as medidas de forma eu escolhi aqui a assimetria, né? Que é o grau de distorção em relação a uma distribuição simétrica. Quando há uma distorção na simetria, há uma assimetria. Tá? Então nós classificamos, na verdade, essas medidas de forma em três. Pode ser que você tenha uma distribuição onde ela seja exatamente simétrica. Através do eixo de simetria, há como se fosse um espelhamento, as duas posições são iguais. Quando há uma distorção na simetria, é o que a gente classifica que é a assimétrica distribuição. E ela é classificada à direita, ou também chamada positiva, você já vai ver no exemplo que eu vou dar a seguir, ou ela também pode ser uma assimetria à esquerda ou negativa. Esses sinônimos são comuns as bancas jogarem com isso, tá? Então é bem tranquilo isso, observe essa dica bacana que eu trouxe para você. Eu vou rapidamente fazer a construção, até para você poder entender o porquê desses nomes, né? Quando ela é simétrica, é uma distribuição normal, então o gráfico é uma coisa mais ou menos assim, né? Então através de um eixo de simetria, que por exemplo pode ser aqui, né? É como se os dois lados fossem exatamente iguais, tá? E quando isso acontece, quando uma distribuição ela é exatamente simétrica, a relação existe entre as medidas de tendência central. Quem são elas? A média, a mediana e a moda. E quando isso acontece, quando a distribuição é simétrica, a relação entre essas três medidas são iguais. Eu posso dizer então, quando uma distribuição é simétrica, tanto a média aritmética como a mediana e a moda são exatamente os mesmos valores. Veja o quanto é importante isso. Agora, se você tiver uma assimetria à direita, imagina que aqui eu estou usando como um plano de fundo, plano cartesiano, você sabe o que é o eixo X das abscissas das ordenadas, os valores para lá positivo, vão para lá, vão ser positivo e para cá negativo. É por isso. Então, é como se eu pegasse essa perninha aqui desse gráfico e puxasse naquele sentido lá. E o gráfico vai ficar assim, ó. Ele vai ficar com a perninha puxada para lá. É como se eu puxasse para lá. Então houve uma distorção na simetria? Sim. Então nesse caso, a relação entre as medidas vai ser essa. A média será maior que a mediana, será maior que a moda. Então é gravar x memória, x memória, x memória. Quando for iguais, é simétrica. Como eu puxei para lá, olha o meu braço formando o símbolo da desigualdade. Eu puxei para a direita, então por isso é a simetria à direita ou ainda positiva. Por que positiva? Porque os valores para lá são positivos. Quando eu faço agora o mesmo, eu vou puxar a perninha não mais para a direita, eu vou puxar para a esquerda. Ou seja, eu vou distorcer a simetria, eu puxei para lá. E o gráfico fica assim, acompanha comigo aqui, ó. O gráfico fica assim, é como se eu puxasse a perninha do gráfico que era simétrico para lá. E aí a relação muda. Então agora x memória, como eu puxei para a esquerda, olha o meu braço da desigualdade. Então média menor que a mediana e vai ser menor que a moda. Então x memória, x memória, x memória. Tá? Se for para a direita, eu puxei para a direita, por isso positiva vai para lá e o sinal fica nesse sentido. Eu faço a relação com o braço para você entender o sinal da desigualdade que eu usei aqui, ó, para a direita e aqui para a esquerda. É só isto. Isso cai muito em prova. Exemplo, trouxe para você. ESAF 2012, o concurso aí do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Diz assim, uma variável aleatória apresenta distribuição assimétrica positiva. Opa, positiva é para a direita. Então você já bota assim no cantinho na prova. X memória, x memória, x memória. X memória vai para a direita, vai ser isso aqui, ó. Vai para lá, ó, para a direita. Pronto. Sem olhar as alternativas, eu já sei que a média vai ser maior que a mediana e maior que a moda. E olhando as alternativas, a única que contempla essa relação é a letra C. A média aritmética é maior do que a mediana. Está aqui. Tá certo? O que vai acontecer nas questões? As bancas vão jogar, vão trocar de posição. Mas você gravou x memória, x memória. Espero que você tenha gostado dessa dica e com certeza ela vai te auxiliar, ok? Fé na missão!